meus irmãos, estaremos estudando a lição 12 da Revista dos Jovens, e da lição é Perseverando na Doutrina de Cristo. O trimestre é o fundamento dos apóstolos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Continuando o tema sobre essa doutrina, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, hoje eu vou falar que nós precisamos ser perseverantes. Por quê? Porque enfrentamos dias maus, tempos trabalhosos, no qual o mundo se afasta de Deus, A gente vai ver aqui que é um mundo cuja ética, ela é maleável, é líquida e torna as pessoas, vivendo de uma forma imoral, um mundo imoral, e o crente ele tem que ficar firme, está firmado na rocha, precisa perseverar naquilo que ele tem aprendido. Texto principal: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Tito 2,10. E o resumo da lição: para herdar a salvação, o crente precisa perseverar na doutrina de Cristo até o fim. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são mostrar a importância da doutrina diante de um mundo imoral, compreender que o crente deve andar segundo os mandamentos de Jesus e conscientizar da importância de olharmos para nós mesmos. O texto bíblico se encontra em 2 João, nos versículos 1 e 9, capítulo único. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Glórias a Deus. Então, essa palavra-chave, perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Principalmente em um mundo mau, um mundo que combate, contra os princípios da palavra do Senhor, contra Deus, contra a igreja. É o que nós possamos estar perseverantes, firmes, aleluia, na vocação que fomos chamados. A introdução da nossa lição diz: na lição deste domingo estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Ela é a base que sustenta a igreja e toda a doutrina cristã. Veremos alguns dos principais ensinos de Jesus e a necessidade do crente olhar para si mesmo, vivendo assim em constante vigilância e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa doutrina, aleluia, que nós já temos estudado durante todo o trimestre, é fundamental, então, permanecermos nela, não abandoná-la, e pelo contrário, como diz aqui, viver esses principais ensinos de Cristo. Nós vamos elencar alguns aqui, mas é claro que durante todo o trimestre a gente já tem abordado esse tema. Glórias a Deus. Hoje, essa lição então enfatiza mais essa questão de ficarmos firmes, não nos mover. Como vimos em lição passada, a questão do vento de doutrina, uma vez que o cristão está maduro, uma vez que o cristão não é mais um menino constante, ele não está sujeito a qualquer vento de doutrina para mover ele para a esquerda ou para a direita das suas convicções. Primeiro tópico: diante de um mundo imoral. Primeiro subtópico: a moralidade cristã. Precisamos compreender o significado de ética e moral. E moral vem do vocábulo latino mores, do adjetivo moralis, significa costume ou uso. A palavra ética vem do grego ética, de éteos, cujo sentido é aquilo que se relaciona com o caráter. A ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral lida com a prática do que é certo e bom. Então a ética ela vai tratar dos princípios.
A ética vai orientar-nos, né, a respeito do bem e do mal. Já a moral é a parte prática, né? É a atitude, é o que a pessoa está fazendo, os costumes de uma sociedade baseado, né, nos seus princípios éticos. Então a ética é mais teórica e a moral a gente compreende ela no aspecto prático. A ética e a moralidade cristã são determinadas pela moral do próprio Deus, que a semelhança dele são imutáveis, né? A gente vai ver que a ética, por exemplo, do mundo, ela é líquida, né? Já tem estudado sobre isso, e as coisas que eram erradas, que eram mais no passado, né, vão se amoldando de acordo com os costumes, né, das pessoas, de acordo com a maneira de viver. Então é uma ética que é maleável, né, que vai mudando. Sempre eu cito, né, quando falamos de ética, de moral, esse livro de Cláudio Nuno de Andrade, né, Fronteiras da Ética Cristã, ele introduz aqui esse tema de uma forma bem interessante. A princípio, ele nos traz aqui uma ilustração, né, a respeito de Churchill, né, que foi historiador, estadista inglês, né, que enfrentou ali o nazismo. Diz assim: historiador estadista Churchill não ignorava a influência da Bíblia Sagrada na formação das grandes nações. Sabia que sem ela a civilização ocidental seria inviável. Por isso foi tão categórico ao analisar as conquistas espirituais e morais da Inglaterra. O estandarte da ética cristã é ainda o nosso mais importante guia. Sua declaração, depois de todo esse tempo, já começa a incomodar até mesmo alguns cristãos. Na ânsia pelo politicamente correto, valores eternos são espezinhados e a Santíssima Fé é escarnecida. A única verdade absoluta agora é que não existe verdade absoluta. E assim vamos, moral e eticamente, retrocedendo ao paganismo. Então, isso está acontecendo com o mundo. A gente vê que no passado, né, havia o enfoque, né, da importância dos valores cristãos, né? Então, Churchill, na guerra ali contra o nazismo, ele compreendia que as suas vitórias eram baseadas nessa bandeira. E, de forma sucinta, também tenta definir o que é ética e moral, dizendo o seguinte: fora dos círculos acadêmicos, a ética ainda é vista como um sinônimo de moral. Nesse sentido, é nos permitido defini-la como conjunto de normas e preceitos valorativos, cuja missão é orientar o indivíduo em particular e a sociedade como um todo a trabalhar pelo bem comum. Então, a ética seria esses princípios, esses valores, conjunto de normas e preceitos valorativos. Em outro texto diz: houve um tempo que a ética secular e a moral cristã pareciam irmãs gêmeas. Separá-las não era só impensável, como inadmissível. Mas a academia de nossa era faz maravilhas, reinventando conceitos e definições, acabou por distanciá-las, tornando-as irreconciliáveis. Vendo-se livre da moral cristã, a ética secular, já refém das academias, foi plasmando sutilmente o homem pós-moderno. E o resultado de todo esse processo não poderia ser mais esdrúxulo. Hoje é possível ser imoral e ético ao mesmo tempo. Essa maldita dicotomia vem contaminando inclusive boa parte dos cristãos. É muito comum ouvir alguém declarar: minha vida particular nada tem a ver com a pública. Significa que, embora imoral naquela, né, ou seja, na vida particular, o indivíduo pode ser exemplo de ética nesta. É só não contrariar os padrões e costumes adotados pela sociedade, né? Então, como a ética moderna, né, separa-se da moral, ou seja, os valores cristãos, né, que eram quase, né, desassociáveis no passado, hoje alguém pode ser imoral na sua vida particular e ético em relação aos valores da sociedade, que a cada dia muda. Então, que era pecado no passado, hoje eles já vão mudando, as leis mesmo já vão tornando algumas coisas que eram imorais legais, né? Por exemplo, o aborto. Então, alguém que vai praticar o aborto vai dizer: não, eu estou agindo de forma ética em conformidade com a justiça, mas continua sendo imoral em relação à ética divina, né? O padrão divino, como veremos aqui. A ética cristã, ela não pode desassociar, ela tem que estar caracterizada, né, e determinada pela moral do próprio Deus. Então, o mundo é maleável, toda hora muda, toda hora as coisas se tornam permitidas. Mas o cristão não. O cristão, ele tem seus pés firmados sobre a rocha, sua casa edificada na rocha. Glórias a Deus. E as verdades bíblicas são imutáveis, então não vai variar. Por isso que a ética cristã
ela anda junto com a moral, porque a prática, as ações morais coincidem, né, com os princípios éticos da palavra de Deus. Então, a moralidade cristã diz respeito ao comportamento de acordo com as Escrituras. Ela pode ser considerada também como absoluto moral, porque a Escritura para nós é uma verdade absoluta. O mundo já diz que não existe nada absoluto, só a crítica deles que é absoluta. A única verdade absoluta, como vimos aqui no livro de Claudio de Andrade, é dizer que não existe uma verdade absoluta. Então, isso eles não relativizam, mas eles querem taxar ali uma verdade, né? Um paradoxo. Então, mas a palavra de Deus, para nós cristãos, é verdade absoluta e o nosso comportamento também tem que ser baseado nesse absoluto moral. E se relaciona diretamente com o caráter moral de Deus, exigindo santidade, justiça, amor, honestidade e misericórdia. Um exemplo disso é o princípio de que matar é errado, pois os homens foram criados à imagem de Deus. Gênesis 1:27 e Êxodo 23. Sendo assim, um mundo pautado na moralidade cristã seria um mundo marcado pelas características divinas, conforme ensinadas na Bíblia Sagrada. Então, para nós, matar continua sendo errado, embora a justiça possa liberar, né, o governo possa liberar o aborto, pode ser aqueles que o pratiquem, pode estar agindo ético conforme a lei, mas vai estar agindo de forma moral conforme o princípio bíblico. Então, o cristão ele não pode se mover das verdades fundamentais dos princípios da palavra de Deus. Segundo o subtópico, o mundo imoral. Jesus afirmou que os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. João afirma o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. João 5,19. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar gravidade e seriedade do tema. E realmente a gente vê que o sistema do mundo é este, né? E de conduzir os homens cada vez mais longe de Deus, se tornando inimigos de Deus, como a própria palavra de Deus diz que quem ama este mundo é inimigo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, caminha cada dia mais para se arruinar no pecado. E isso claramente a gente vê, né, nos costumes que vão mudando, né, na cultura que é impressa, que é imposta, muitas das vezes, como vimos também no livro de Claudio Andrade, as pessoas querendo buscar o politicamente correto, acabam abraçando qualquer coisa e se amoldando com o mundo. Mas Romanos 12 diz que nós não podemos nos conformar com o mundo, não podemos nos amoldar com o mundo, ou seja, o mundo lança uma moda, o mundo dita uma cultura, né, dita um pensamento e as pessoas seguem, né, cegamente, mas a igreja não. A igreja permanece fiel e firme nos fundamentos dos apóstolos do profeta, como temos estudado nesse trimestre, ou seja, na doutrina de Cristo. A esse respeito, o comentário bíblico Martin Henry afirma que a humanidade está dividida em dois grandes partidos ou domínios, um que pertence a Deus e um que pertence à maldade ou ao maligno. E sobre os que estão sob o domínio maligno, ele afirma que eles estão unidos pela natureza, diretriz e princípio maligno e estão unidos em uma cabeça. Então, a Bíblia diz que o mundo já é maligno porque tem alguém que está arquitetando tudo isso, está conduzindo o mundo nessa direção e as pessoas têm seguido. Há uma cabeça da malignidade e do mundo maligno e ele tem um controle tão grande aqui que é chamado de o Deus desse século, conforme 2 Coríntios 4,4, né? Que cegou o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz assim: esse sistema maligno é contrário a Deus e a sua palavra e a seu povo. Ele não segue os princípios morais divinos, portanto é um mundo imoral. Esse é o subtópico cristão diante de um mundo imoral, né? Como nós vamos então nos portar diante desse mundo? João afirma que muitos enganadores entraram no mundo, com a principal característica de que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Segundo João 7. É neste mesmo mundo que os nascidos de Deus estão e são desafiados a vencerem. João 5, 18 a 20. Diante de tão grande desafio, qual deve ser a postura do cristão em um mundo imoral? O próprio João, em sua segunda carta, oferece a resposta a essa questão. Ele afirma que o crente não pode retroceder para que não perca o galardão. Glórias a Deus, né? Com firmeza, constância, louvado seja o Senhor. Perseverança, né? Não pode voltar atrás e não pode ceder, né, àquele que está conduzindo, né, essa sociedade, esse sistema do mundo. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que
as Escrituras estabeleceram, deve perseverar na verdadeira doutrina, com vista à manutenção da comunhão com Deus e assim poder enfrentar e vencer o mundo imoral, resistindo pela palavra. Glórias a Deus. E o segundo tópico, andando segundo os mandamentos de Deus. Do meu subtópico, os mandamentos de Jesus. Então a gente já viu que essa doutrina é o que nos fortalece, é o que nos firma, que nos mostra a direção que devemos andar. O salmista diz que lâmpada para os meus pés, da tua palavra, e luz para o meu caminho. Glórias a Deus. Então, os ensinos de Jesus, a gente pode perceber algumas orientações práticas. Primeiro subtópico, os mandamentos de Jesus. O Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Ali a gente percebe os ensinos sobre como o cidadão do céu, um cidadão do reino, deve agir, deve andar. O Senhor traz a lei e mostra ali os princípios da lei que os judeus muitas das vezes lia só a letra, mas não reconhecia ali que tinha um princípio, e ali é o padrão moral daquele que vai morar no céu. Louvado seja o Senhor. Então a gente tem muitos ensinos no Sermão do Monte. Aqui no canal tem uma playlist que fala sobre o Sermão do Monte, um trimestre que estudamos esse importante tema. Então esse sermão é a mais importante mensagem pregada e ensinada por Jesus. Extenso, profundo e cativante, esse sermão tem sido considerado uma expressão ampliada e aplicada da lei de Deus entregue a Moisés. A conclusão desse sermão, em Mateus 7, oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus, expostos por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel dos mandamentos de Jesus. Então, o Senhor pega a lei de Moisés e demonstra ali esses princípios que já havia na lei. Só como eu falei, eles viviam só a letra. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glórias a Deus. Então, em resumo, eles estão assim dispostos. Relacionamentos interpessoais saudáveis, relacionamentos saudáveis com Deus, o caminho da salvação e o da perdição, alerta sobre os falsos profetas e a serenidade do reino, demonstrada na forma com que se dará o dia de acerto de contas. Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados e pode ser bem compreendido. Então, leia Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, podemos extrair esses princípios morais do reino, aleluia, e conforme o comentarista intitula os mandamentos de Jesus Cristo, glórias a Deus. Então a gente aprende, aleluia, como nos portar neste mundo mal, neste mundo imoral. E a gente lembra sempre que a matemática de Deus é diferente. Enquanto as pessoas acham que ganhar, que ter destaque no mundo é a coisa boa, Jesus vai mostrar ali nas bem-aventuranças, aqueles que são felizes são aqueles que choram, que sofrem perseguição. Então parece um paradoxo, mas Jesus então vai demonstrar durante todo esse sermão, aleluia, como nós realmente podemos ser felizes e nos comportar como verdadeiros cidadãos do reino. Segundo subtópico, mandamentos santificadores. Jesus foi mestre por excelência ao ponto de até os servidores dos fariseus reconhecerem a sua sabedoria. Está lá em João 7, versículo 46. Jesus ensinou por palavras, Mateus 7,29, por meio dos sinais que operou na presença dos discípulos, ensinando princípios eternos. E até a orar, o mestre compartilhou ensinamentos, como se vê na chamada oração sacerdotal, no capítulo 17, que Jesus faz uma oração por nós, que Deus nos guardasse ali os discípulos, mas não só aqueles, mas todos aqueles que Deus ainda salvaria, chamaria, louvado seja o Senhor. Então ali tem uma oração sacerdotal, Jesus intercedendo pela sua igreja. Jesus pediu ao Pai que os discípulos fossem santificados na palavra, pois ela é a verdade. Santificados nessa verdade, glórias a Deus. A referência à palavra de Deus tem relação direta com a verdade eterna da doutrina que Jesus ensinou. Em toda esta oração é possível identificar os aspectos fundamentais desde seus mandamentos, o verdadeiro conhecimento de Deus e a glorificação do Filho, a preservação do crente pela palavra da verdade e o compromisso dele diante de uma sociedade imoral. Jesus disse que não pedia para que nos tirasse do mundo, mas para que nos guardasse nele. Glórias a Deus. Portanto, os mandamentos de Jesus
preservam o crente em um mundo mau e capacitam-o a viver os propósitos divinos. Estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, nós temos uma missão aqui, proclamar, aleluia, o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para que as pessoas também, aleluia, se desprendam, né, desse jugo do diabo, de estarem cegas, né, nos seus entendimentos e conheçam a Cristo, né, sejam convencidos pelo Espírito Santo para alcançar o perdão dos seus pecados, vida eterna e salvação. Glórias a Deus. Coisas que o mundo não pode dar, ainda que ele venda, né, facilidades, né, e torne até ético, né, entre aspas, a maneira de viver dos homens, mas os homens continuam perdidos, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, a missão da igreja, aleluia, levar Jesus para essas pessoas. Esse é o subtópico, os benefícios dos mandamentos de Jesus. Jesus afirmou que aqueles que fazem o que ele ordena são seus amigos. João 15,14. Diante do desafio colocado ao colegiado apostólico, Pedro perguntou a Jesus qual seria o ganho deles por deixarem tudo para seguir. Ao que Jesus respondeu: 100 vezes tanto já neste tempo, e ainda acrescentou que no século vindouro a vida eterna. Glórias a Deus. Marcos 10:30. Sendo assim, o crente que ouve e cumpre os mandamentos de Jesus tem a garantia de bênçãos nesta vida e na eternidade. João 5,24. O crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como, por exemplo, não é enganado pela falsa doutrina e nem pelo espírito do anticristo. Está pronto a perseverar até o fim e não perde o galardão que recebeu do Senhor e mantém a comunhão com o Pai e com o Filho. Então, são bênçãos eternas, né, perenes. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nada a ser comparado com o que o mundo quer oferecer. É por isso que o crente, o jovem, tem que ficar firme na doutrina de Cristo, na palavra de Deus, pois as recompensas são preciosas. Louvado seja o nome do Senhor. Não façamos, né, como Demas. Em 2 Timóteo 4:10 diz assim: porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Esse Demas, ele amou o mundo, amou o presente século, amou a cultura do mundo e abandonou a Paulo. Que Deus tenha misericórdia, que nós também não venhamos a abandonar esse caminho, abandonar a fé, como fez aquele cooperador de Paulo. Que nós vigiemos para que não sejamos enganados pelo diabo, né? E o terceiro tópico, vamos falar sobre olhando para nós mesmos. Primeiro subtópico, olhai para vós mesmos. A expressão usada por João, olhai para vós mesmos, em 2 João 8, versículo 8, né, capítulo 1, é praticamente uma repetição das palavras de Jesus aos seus discípulos em Marcos 13, no qual a advertência em pontos específicos, como o cuidado com o engano doutrinário e a atenção à vigilância, né? O Senhor sempre nos orienta a orar e vigiar. Em Mateus 26:41 está registrada a palavra de Jesus para que Pedro, Tiago e João vigiassem e orassem, como uma clara advertência sobre os terríveis consequências que o pecado poderia lhe causar. Vigilância e oração são duas práticas vitais ao crente que deseja vencer a si mesmo o pecado, o mundo e o diabo. Isso implica olhar para si mesmo, na intenção de identificar possíveis inclinações do coração para o mal, e assim poder buscar auxílio em Deus. A falta de vigilância levou Pedro a negar Jesus por 3 vezes, Mateus 26, 31-35 e 69-75. O crente deve vigiar e orar com práticas de cuidar de si mesmo, né? Jesus orava incessantemente. Quando ele chama ali os 3 discípulos para orar com ele, né, por 3 vezes ele retorna e eles estão dormindo. E Jesus disse, né, que vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, em todo tempo a gente tem que estar, aleluia, nos cuidando, vigiando, tendo discernimento, aleluia, poder estar com os olhos abertos e ver muitas das vezes o inimigo querendo agir contra nós, né? Querendo destruir, nos enganar, nos enfraquecer, nos entristecer na fé. Nós possamos estar vigilantes, como Jesus e como João aqui também está alertando. Segundo subtópico, cuidados pessoais. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo para que ele redobrasse atenção no cuidado próprio, evitando assim a própria perdição, enquanto trabalhava em salvar os outros. 1 Timóteo 4,16, né? O que precisamos também cuidar, né? Às vezes nos envolvemos no ativismo cristão, ou seja, temos tantas obrigações na igreja, tanta atividade, e a gente se esquece de nós mesmos, né? Então, está ganhando almas e correndo o risco de
nos perder o caminho, né? Então Timóteo tinha que ter essa preocupação, né? Para que ele também não trabalhasse em vão, como Paulo também tinha essa preocupação. Paulo aconselhou Timóteo no exercício pessoal na piedade, ou seja, boas práticas espirituais e ao cuidado da doutrina. Um devocional, tenha tempo de orar, tenha tempo de parar, de descansar também. Tudo isso, né, para que não desgastemos e não soframos, né, como tem uma doença moderna chamada burnout, né, que é queimar por inteiro, né, então que não sejamos esse palito de fósforo que pegou fogo e não sai mais para nada, pois toda a madeira já foi consumida. Em um mundo moral e perigoso, o crente deve ter os cuidados acima dos expostos, além de outros, especialmente no que se refere à escolha das companhias e da natureza das conversas pessoais. Pois, como afirma o apóstolo Paulo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33, né? Até os amigos, a gente tem que vigiar, para que a gente persevere na fé, persevere na doutrina, porque um amigo ele pode desviar-nos do nosso alvo, do nosso objetivo. E como diz, até as conversas pode corromper os bons costumes. Portanto, intencionalmente, dedique-se às boas práticas e às boas companhias, e sob o poder do Espírito Santo vence o mundo. Né? Então, esteja ao lado daqueles que estão na mesma batalha que você está, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. E o terceiro subtópico, vencendo o mundo. Depois de discorrer sobre a urgente e permanente necessidade de vigilância e oração, além dos cuidados pessoais que o crente deve ter, aqui se apresenta a forma pela qual ele pode enfrentar e vencer o mundo efetivamente. Destaca-se a necessidade de conhecer os desafios impostos por este tempo, além de uma vida dedicada ao preparo espiritual, bíblico e intelectual, com vista a responder adequadamente às indagações mais comuns na atualidade. 1 Pedro 3,15. Volto a citar essa obra de Odilon de Andrade, nesse ponto que diz o seguinte: na ânsia pelo politicamente correto, valores eternos são espezinhados e a santíssima fé escarnecida. Então a gente percebe que se a gente não estiver ligado, a gente acaba sendo convencido por qualquer argumento do mundo. Esses argumentos dessas ideologias satânicas que querem levar as pessoas para longe de Deus, querem chancelar, né, uma vida de pecado. E se o crente não estiver firmado, ele acaba dizendo que é normal, que está certo, que não faz mal, que pode ser assim mesmo, né, que é algo relativo. Não. Estejamos preparados, né, tanto espiritualmente, como biblicamente, intelectualmente, para poder responder e dizer, não, está errado, porque a Bíblia ela é clara nesse tema. Ela nos dá luz e nos dá direção para todas essas situações e a gente precisa estar, então, com ela, aleluia, meditando dia e noite como Deus aconselhou Josué para que ele fosse próspero e vencedor. Considere as palavras de Charles Colson e Nancy Pearce na obra O Cristão na Cultura de Hoje. Eles afirmam que depois de considerar a realidade do mundo em nossos dias, o cristão deve abraçar a verdade de Deus, entendendo a ordem física e moral que ele criou, defendendo amorosamente essa verdade diante de seus vizinhos e tendo a coragem de demonstrá-las em os caminhos da vida. Portanto, vigie, ore e cuide de sua vida espiritual, pois assim poderás enfrentar e vencer este mundo imoral, mantendo-se firme na verdadeira e pura doutrina da palavra de Deus. Né? Somos discípulos de Cristo, devemos segui-lo, aleluias, crer na sua palavra e obedecer. Concluindo, irmãos, aprendemos que o mundo se encontra perdido na imoralidade, contrariando os padrões divinos expostos e ensinados na Escritura. É neste mundo, nessas condições, que o crente é desafiado a se manter fiel a Deus, enfrentando e vencendo as propostas e os enganos desse sistema contrário aos princípios divinos. Esta lição reafirma a necessidade do crente olhar para si mesmo, isto é, estar vigilante em oração, conforme advertido pelo próprio Jesus, pois somente assim é que o mundo poderá ser vencido. Glórias a Deus. E na próxima lição estaremos concluindo o trimestre com a lição A Igreja não sobrevive sem doutrina. Amém? Graças a Deus, vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, Pai, pela tua palavra que nos exorta, aleluia, nos alerta, Pai, a estarmos firmes, perseverantes na tua palavra, neste mundo mau e moral que se arruína em pecar. Deus nos ajuda, Pai. Nos desperta, nos dá discernimento, Senhor Jesus,
possamos estar sempre orando e vigiando, Pai, para vencer esse mundo. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. Fortalece cada jovem, cada aluno da escola dominical, abençoa, Pai, os pastores, abençoa os professores, todos aqueles que compõem esse ministério, em nome de Jesus, amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.